o que a gente precisa entender, gente, a história do personagem Jesus não tem nada a ver, o personagem da Igreja Católica Jesus, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem nada a ver com o verdadeiro, né, o verdadeiro extradimensional que veio com a missão crística dele. Então são coisas distintas. Eu vou explicar aqui por que são coisas distintas. Então, primeiro assim, Jesus nunca teve o nome de Jesus. Né? Isso aí a própria igreja já aceita isso. Esse não foi o nome. A data de nascimento dele nunca foi essa, né? Do solstício ali, do 25 de dezembro, nunca foi. Foi uma data fictícia que foi colocada. Ele não nasceu, né, de uma mulher, ele teria chegado pronto, vindo de fora, como um extradimensional que chega, né, se materializa, já criança, e se desenvolveu aqui. E teve sua passagem por aqui. Muitos pegaram muitos feitos da sua passagem por aqui e transformaram em histórias de outras pessoas. Então, você vai ler a história de Dumuse tem a história parecida com a de Jesus. Se você ler a história de Mitra, vai ter a história muito parecida com a de Jesus. Se você ler a história de Horus, filho de Osíris, você vai ver a história parecida com Jesus. Tem mais alguns aí. Todos, né, nasceram dia 25 de dezembro, né, muitos morreram na cruz, muitos, quase todos ressuscitaram, praticamente todos nasceram, vieram de uma virgem. Então, assim, existe muito disso que aconteceu. Né? Eu não vou detalhar isso aqui hoje, porque senão eu teria que fazer uma live só sobre isso para pegar os documentos. Eu pretendo fazer isso depois, tá, gente? Mais detalhado, com os documentos, com os textos, para vocês lerem. Mas aqui hoje eu vou dar várias dicas para vocês já procurarem por vocês mesmos, que eu acho que as pessoas têm que ter o processo delas de busca também. Então, assim, primeiro a história dele foi diferente. Foi numa época diferente. Depois disso, copiaram e reproduziram a história dele de diversas maneiras possíveis, misturando também com elementos de história de Anunnaki e misturando também com elementos de histórias dos imperadores romanos. Os feitos de Tito, imperador Flaviano, né, filho do Flaviano, eles são relatados muitas coisas muito parecidas com Jesus. Porque o que acontecia na época, gente? Vamos entender o contexto. Existiu, então, que deixar claro aqui para não ficar muito confuso, existiu a época que chegou esse personagem, essa pessoa, a consciência real crística extradimensional, ela veio em uma época, cumpriu o seu papel aqui, foi preparado antes a chegada dele pela chegada das Amazonas, né, que vieram de Ofiucos. E tem o personagem criado pelos romanos, do Jesus Cristo, que pega elementos desses, de Mitra, de Horus, de Dumuse e do original que veio, e faz um plano que eu acho sensacional que eles fizeram, gente. Mas, assim, de verdade, vocês vão entender, o povo foi muito inteligente. Então vamos entender o contexto da época da fabricação do personagem Jesus, que não quer dizer, não estou dizendo que não tenha existido um original, tá? Então vamos lá. O que estava acontecendo naquela época, né, no início ali do ano, do nosso calendário? O que estava acontecendo, gente, é que o povo hebreu, judeu, que estava na região ali dos romanos, que os romanos, né, tomaram, na verdade, a região ali, controlavam, expandiram o Império Romano ali, controlavam a região deles, eles tinham, e têm até hoje, né, eles têm até hoje, a crença da espera por um Messias. E nessa crença deles, esperando por um Messias, tinha um grupo deles que eram zelotas, que zelavam pela cultura deles, por aquilo que eles acreditavam, tinha um zelo absoluto com aquilo. Eles eram mais beligerantes, mais guerreiros, eles não eram de baixar a cabeça e aceitar
tem a dominação dos romanos aqui na nossa terra, tá tudo bem. Não, para eles não estava tudo bem. Então eles também faziam insurgências contra os romanos, faziam guerras. Né? Se vocês procurarem aí na época do imperador Flaviano, vocês vão ver várias guerras ali. E na época do Tito também, filho dele, várias guerras com grupos do povo hebreu ali. E nessas guerras, gente, estava ficando complicado ali para o Império Romano, estava dando um trabalho danado para eles ali. E esses grupos desses zelotas mais radicais, eles estavam, como todos os outros, aguardando a chegada, a vinda do Messias deles. Como eles aguardam até hoje. Então, naquela época, eles estavam aguardando a vinda do Messias deles. Só que eles não tinham a visão que a gente tem de Messias de Jesus Cristo. Vou explicar isso, porque isso foi fabricado naquela época, gente. A visão que eles tinham do Messias era alguém parecido com eles. Que era o quê? Vai vir alguém que vai ser um líder revolucionário como nós aqui, e vai tacar fogo no circo aqui, vai botar todo mundo para fora e vai defender nossa terra, vai proteger a gente, e esse cara é o nosso Messias. Então eles esperavam um Messias barraqueiro, beligerante, brigão, que fosse parecido com eles para liderá-los na tomada deles pelo território deles. Era isso que eles esperavam. E nessa, eles estavam insurgindo o tempo inteiro para a batalha, aguardando essa chegada. E o Império Romano toma-lhe guerra com eles o tempo inteiro e tendo um desgaste gigantesco ali naquela época. Aí começou a genialidade. Começou não. O Império Romano era o GO daquela época. Entendam isso, gente. Era o GO daquela época. Representava o sistema. Né? A dominação sobre a população. Ele expandia e dominava, conquistava. O que eles faziam? Eles eram inteligentes quando o GO é inteligente. Né? Por isso ele mantém a dominação sobre a população e a população burra. O que eles faziam? Eles chegavam nos lugares e falavam assim, beleza, esse território aqui vai ser uma colônia nossa, mas a gente não vai descaracterizar a cultura de vocês. A gente vai respeitar o povo de vocês, vai respeitar o direito de vocês. Vocês vão ter até uma liderança que vai representar vocês aqui no local e tudo mais. E a gente vai, inclusive, respeitar a religião de vocês. Vocês vão continuar podendo professar as religiões de vocês, os deuses que vocês cultuam, enquanto a gente tem os nossos também, e vão ter as estátuas dos nossos, convivendo com as de vocês, como nos outros lugares todos, é assim que está acontecendo. Então, muitos povos se submeteram a isso, porque falaram assim, pô, só tem uma condição que eles colocam pra gente. Pagar imposto. Era a única condição. Então, virava uma dominação, pertencia a eles, tinha que se pagar, né, a César ali o que era de César. Mas por haver esse respeito pelas culturas, cada povo que era chamado de bárbaro, né, que não eram os romanos, eram bárbaros, cada um tinha seus deuses, suas crenças, e aquilo ali sendo respeitado, para o pessoal era mais fácil se submeter. Afinal de contas, não mudava tanta coisa assim. Mas por que isso colocou problema? Por que então que torava o pau com os hebreus? Por que com os outros povos passava mais ou menos, mas com esse aqui não estava passando tão bem naquela época, naquele momento? Não que não tivesse outros povos que brigaram também. Por uma simples razão. O povo hebreu, como sendo monoteísta, né, e sendo bem radical nessa visão, e aguardando o seu Messias, né, bem radical também para retomar ali o seu espaço, eles não tinham essa de respeitar as várias religiões neles, porque o resto para eles não era uma questão de respeitar os outros. O resto era tudo mentira para eles, era tudo. Então, a verdade deles é que contava ali naquela época, e aí eles começaram a insurgir, e dá trabalho, e dá trabalho, e dá trabalho, e dá trabalho. E estava sendo desgastante para o Império Romano na parte militar, de governo, financeira, porque guerra custa dinheiro, né?
E eles começaram a falar, gente, a gente precisa achar uma solução com esse povo não para de brigar, a gente sai de uma guerra, fica um tempo em paz, lá vem esse povo brigar com a gente de novo, né, querendo expulsar a gente daqui, não aceitando a nossa dominação, igual os outros estão aceitando mais facilmente, e se a gente deixa eles fazerem isso, vai servir de exemplo para os outros, então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, e papapá, né? Aí o que acontece? Alguém chega para eles lá na época e fala assim, tive uma ideia. E se a gente, ao invés de fazer guerra com eles, a gente controlasse a crença deles? E como assim controlar a crença deles? Eles não esperam tanto um Messias? Eles não querem tanto que chegue uma pessoa? E se a gente falar que esse cara veio? E se a gente começar a escrever textos juntando com desses antigos líderes messias aí, que ressuscitaram, essas histórias todas, pegar as histórias aí desse passado e colocar certas características, e se a gente começar a escrever vários textos aqui, justificando e corroborando que veio esse cara e que pregou, mas ele não pregou unir o povo para libertar esse povo. Não, gente. Vamos colocar um Messias bonzinho. O Messias vai ser o Cordeiro de Deus, aquele que se sacrifica pelo seu povo. Então, já começa a mensagem subliminar aí. Segundo, além disso, ele não pode ser igual a gente fala de Deus, os hebreus falam de Deus no passado, ser alguém guerreiro, que pune. Não, gente. Porque senão vai atiçar essa ira deles vamos colocar alguém bonzinho, da paz e do amor, né, que vai pregar o amor, a submissão, se baterem numa face, ofereça a outra. Olha a mensagem. Né? Então, vamos colocar uma mensagem diferente nesse Messias. E assim foi construído o personagem. Jesus, os textos, tudo. E aí tentaram soltar aquilo na época para ver se parava a guerra, essas informações. Não foi o suficiente naquele instante. Não foi o suficiente. Paulo começou a torar. Alguns começaram a se interessar pelo cristianismo ali. E a ideia era o quê? Assim que começasse a criar essa ideia de que tinha esse Messias, depois disso, o Império Romano se converteria ao cristianismo também, porque assim o Império Romano seria o representante da religião ali. E aquele povo que se submeteu àquela crença, eles se submeteriam automaticamente ao Império Romano, não brigando mais, porque a crença tinha sido pelo amor, pela paz, pela submissão, se te baterem, ofereça a outra face, esse tipo de coisa. Aí eles executaram, não deu certo no início, e eles executaram. A gente tem 2 livros, eu acho, que eu soltei na minha live, tá, gente? Eu soltei na minha live de mentoria 2 livros que detalham profundamente tudo isso que eu tô falando aqui. Eu não vou me lembrar aqui agora, eu não sei se o Edson ou alguém dos moderadores lembra do nome dos livros que eu coloquei, mas eu coloquei o nome dos livros para a gente colocar aqui enquanto eu estou falando no bate-papo da live, o nome dos livros, só que são em inglês, que detalham tudo isso, citando até os textos da época, tudo, provando tudo isso que eu estou falando. Aí deu errado numa guerra. Aí o detalhe, naquela época, para fortalecer os imperadores e tudo, gente, eles espalhavam as mentiras sobre os imperadores, sempre como se os imperadores tivessem poderes mágicos. Então, o filho do Flaviano, o Tito, ele a mesma coisa que eles faziam desde a época dos sumérios. Os sumérios era assim: alguém escrevia um texto sobre o seu deus ali, os acadianos. Aí outra cultura ia escrever um texto falando que o seu deus era maior do que aquele. Não, mas o nosso deus. Isso quem viu o filme do Conan, lá com Arnold Schwarzenegger, um dos primeiros filmes dele, Conan o Bárbaro, vê isso.
né, os bárbaros lá brigando, um falando que o deus Kron, que era o do Conan, ri do outro deus, que ri do outro deus, porque cada clã ali fala que o seu deus é mais forte que o outro, né? O Império Romano também usou essa estratégia. Eles espalhavam boatos na época que os imperadores tinham poderes paranormais, que eles curavam as pessoas, que eles multiplicavam vinho, né? E várias das coisas, dos milagres que a gente vê na Bíblia escritos, vários foram relatados antes disso, na tentativa de que o imperador Tito tinha esses poderes e tinha feito várias dessas coisas. Né? Então vocês vão ver, quem lê aí os milagres do imperador Tito, vai ver que eles batem muito com os milagres do personagem Jesus da Bíblia. Né? Que eu não estou dizendo que o Jesus original, né, mais uma vez, o extradimensional que veio, não tinha poder paranormal. Tinha sim, tinha várias capacidades, várias habilidades, tinha tudo. Né? Eu estou dizendo como foi deturpado depois, como isso tudo foi deturpado depois para ver se o povo se encantava por aqueles primeiros imperadores, pelas habilidades deles, não, mas não funcionou. E aí a tentativa deles de soltar os textos, né, do Jesus, lá também não funcionaram tão bem assim, porque o povo continuou guerreando contra eles, fazendo insurgências, e aí eles tentaram um plano que foi magistral, que foi o que deu certo. E deu certo, eles tiveram que fazer isso porque o primeiro não deu certo, que foi eles tinham um agente deles do governo, um agente infiltrado, que se chamava Saulo. Então eles passam uma missão para Saulo. A gente tem até, nesses livros que eu falei para vocês, tem até a passagem dos textos do Testamento que mostra que o Saulo estava sendo enviado em missão. Tá? E aí, neste momento, o Saulo parte em missão, não se sabe exatamente o que era, e aí ele aparece falando que teve, né, aquela visão na estrada de Damasco, né, que viu Jesus, e a partir de então ele não se chamaria mais Saulo, ele se chamaria Paulo, e que ele ali começou a lutar pelos cristãos e tudo, como se ele tivesse até meio que contra o império ali na época romano, né, que ele era pelos cristãos e pelos judeus que estavam se convertendo, muitos achando que o Messias chegou, então era uma maneira de enfraquecer o povo hebreu, transformando-os numa outra crença, na crença do amor, né? E aí o Paulo começou a movimentar isso, que ele tinha visto, que era verdade, aqueles textos todos, aquilo tudo era verdade, né? E começou, e o pessoal soltando mais textos de várias coisas corroborando para a história. E aí o número de cristãos foi aumentando, 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 né? E o pessoal foi saindo da guerra, saindo da guerra, saindo da guerra, saindo da guerra. Por quê? Porque pregava-se a paz e o amor. Cordeiro de Deus, né? O sacrifício, era até bonito você morrer pelos outros. Morrer para salvar os outros. Quem que está salvo aqui depois disso, gente? E antes, não estavam salvos? Entende? Então, assim, várias mensagens subliminares. E aí, quando vocês pegam na parte dos textos de Paulo da Bíblia, porque aí ele escreveu vários textos que incorporaram a Bíblia depois, né? Que nos concílios ali do Vaticano, o Império Romano decidiu ali, né, compor depois os textos do cânone ali, encaixaram bem as peças do jeito que eles queriam. E nesses textos, gente, tem uma coisa que é muito clara. Leiam os textos de Paulo. Ele sempre vai falar para você lá respeitar o governo, ou seja, respeitar o Império Romano, com partes tipo dai a César o que é de César, né? Ele vai falar isso de outras maneiras, né? Não a que foi citada antes, mas o dai a César o que é de César, né? Quer dizer o quê? Os romanos têm o tributo, pague o tributo, que era o que eles queriam. E o Paulo escreve isso de outras maneiras, né? Que o imposto tinha que ser pago na região. Então ele estruturou a religião
da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele estruturou tudo ali, criou a base de tudo, submeteu as pessoas ao Império Romano, através dessa jogada, o pessoal que estava entrando nessa crença, colocou as pessoas submissas mentalmente que a mensagem era de paz e de amor. E aí, nesse movimento, o próprio Império Romano, o imperador também se converte, né? Depois, a própria religião, transformando tudo nas mãos do Império Romano. E assim, o povo todo que se submete a essa religião se submete automaticamente ao Império Romano. E fim de guerra daquele tipo que estava tendo antes. Só que, na verdade, gente, eles não sabiam que o negócio tinha dado tão certo. Eles achavam, na época, que a tentativa era resolver um problema local de guerra. E eles criaram um fenômeno gigantesco que se expandiu absurdamente, que pôde ser usado de várias maneiras, porque depois disso a igreja se fortaleceu e surgiram cavaleiros, templários, isso, aquilo, e tudo a serviço da igreja que estava macomunada ali com romanos, ou com o GO da época, quando os romanos perderam a força, né? Com sempre o GO da época. Então virou uma maneira de você mover a massa. Só que nunca foi liberado esse tipo de informação. Os livros que eu citei aí, se alguém tiver, eu gostaria que postasse aí os títulos no bate-papo, que eu não consigo procurar agora. Esses livros, gente, eles não poderiam nunca ter sido liberados. Por quê? Uma vez que o GO tinha interesse em manter a dominação da população por esse meio, e que estava sendo útil, né? As pessoas lutavam pelas religiões, se matavam. Quando eles queriam invadir um país, era só criar uma guerra religiosa que já resolvia. Então as pessoas, eles criavam motivos para as pessoas fazerem o que eles queriam. E aquilo era muito bom. Quando que começou a não ficar bom? Começou a não ficar bom agora, gente, de algum tempo para cá, quando surge a ideia de ter uma dominação única, que tem vários princípios. Primeiro, hibridizar o homem com máquina, né, para você ser limitado na sua capacidade mental e ser um zumbi robô. Segundo, ter uma moeda única. E terceiro, ter uma religião única. Então, um governo único, uma religião única, uma moeda única, uma única dominação. E aí, nesse momento, começa a ficar ruim a ideia de... Gente, eu acho que ninguém achou os livros que eu passei que falam desse tema. Não tem problema. Depois, quem achar, eu peço para colocarem no nosso grupo do Telegram, tá? Coloque o nome dos livros depois no grupo do Telegram, se ninguém achar para colocar aqui. Então, gente, começou a ficar ruim por quê? Como é que você vai criar um governo único, uma religião única? Como é que você vai colocar uma nova crença na cabeça das pessoas sem queimar as antigas que as pessoas estão agarradas a ela? Então, eles precisavam desconstruir o que eles construíram. E aí, nesse momento, eles permitiram que livros, informações começassem a vazar, a aparecer aqui e lá, como se fosse um acaso. Para quê? Para desconstruir essa visão. Tanto é que vocês podem olhar o globalismo hoje, né? Ele é totalmente... Você vê que assim, é contra... Assim, é contrário a essa questão religiosa. Então, vocês já observam o que está acontecendo. Aí vão soltando livros, mostrando que não foi bem assim, que aquilo foi falso, que foi aquilo. E as pessoas vão se desconectando daquilo para estarem preparadas mentalmente e fragmentadas internamente em busca de uma verdade. E aí eles trarão essa verdade para as pessoas. E neste momento, com
tecnologias, né, de hologramas, de coisas que vão aparecer nos céus, indicando aquilo que realmente veio de Deus e tudo mais, e mais a desconstrução das religiões existentes, eles vão implantar a nova religião, junto com o governo único, com a moeda única, com tudo único, né, nesse sentido. Aí o que acontece? O que acontece que tem de problema nisso é que às vezes a pessoa, quando ela. Uma coisa é ela se desconectar da igreja que foi criada, fabricada por seres humanos para servir a um propósito de dominação. Outra é ela, a pessoa se dá conta de que alguém veio, alguém trouxe informações, alguém trouxe conhecimento, alguém ensinou as pessoas a se desenvolver. Esse caminho continua válido. Dos extradimensionais, de voltarem para o seu padrão original, de voltarem a ser quem eles eram, de desenvolverem suas habilidades, de despertarem as pessoas, de desenvolverem a paz interna dentro deles e propagar a paz, mas não se submeter a tudo aos outros e tomar um tapa e virar a cara para tomar outro. Isso é o fim da picada, né? Então, assim, quando a gente entende o que foi feito há 2000 anos atrás, gente, a gente entende o que está sempre sendo feito.